Olá! Mais uma edição do Papo com Gigantes. A gente começa hoje, muito especial também essa edição, trazendo um bandeirante do agronegócio uberabense, a essência rural mesmo, defendida durante toda a sua vida, aqui conosco, um gigante. Luiz Henrique Borges Fernandes, presidente da Sertrim e convivência na Sertrim há 48 anos. É ou não é um gigante, Diogo? É muito, né? É muito. Seja bem-vindo, seu Luiz. Luiz, né? E para começar esse papo bem instrutivo, né, o Cássio, nós queríamos que o senhor contasse para a gente um pouquinho, para a população que não é do meio rural, o que é a Sertrim, o que ela faz, onde ela atua, sabe? Mas antes disso, nós queremos saber da história dele, né? De onde nasceu, qual é a trajetória dele nos auges dos 35 anos aí bem vividos, né, Luizão? Eu primeiramente quero cumprimentar toda essa equipe e em nome da Sertrim, eu acho que é muito importante ser convidado para a gente dá total importância disso, de participar desse programa. Contar a história da gente é uma coisa muito importante, porque a história é alicerce da vida da gente. E histórias que a gente conta da vida da gente, ela serve de um caminho muito forte para a gente seguir para frente, para a gente mesmo. Exemplificando, né? Dando exemplo. Ela vai se criando, né? Raiz do que você criou, o que é bom e o que não servia para você. E a história se baseia nessas histórias boas. Eu nasci aqui em Uberaba e sou filho do Ângelo André Fernandes, Dirce, são famílias de Uberaba, minha mãe é família Borges, eu tenho uma mistura um pouquinho de Rodrigues da Cunha, de Mendes e de Borges. Da parte do meu pai é descendente espanhol, era Fernandes, e nasci na Governador Valadares, ali perto do Correio ali, que era uma casa que era do meu avô, e a gente vinha da roça e eu nasci, naquela época ainda era parteira. Que a gente nasci naquele lugar ali. E me criei e fui um sonhador. Na minha vida, eu lutei muito, mas fui um sonhador. E sonhava em realizar muitas coisas da minha vida. E tive uma bênção, fui muito devoto a Nossa Senhora de Fátima, né, Cássio? Você sabe disso. Sei disso. E a gente sempre nesse sonho alimentou esse sonho para ser realizado. E realizei muito. E tenho que agradecer muito a Deus. Não estudei muito, mas eu aprendi muito com a vida. Viajei muito. E você, quando você viaja, você está jogado para o mundo, é a maior escola do mundo. Primeira escola de convivência, que é a maior escola que a gente tem que aprender desde pequeno. A convivência é a coisa mais importante que você tem na sua vida. E a perspectiva de você conversar com pessoas, que seja sua conversa uma conversa atrativa. Isso eu aprendi muito cedo com meu pai. E daí, desses meus sonhos, estava incluído um dia eu ter uma caminhonete, que era uma caminhonete D20, que era na época, era o sonho de qualquer produtor rural, né? Depois eu sonhava ser presidente da cooperativa, quantas vezes eu plantando, eu fazia um dia, eu quero ser um presidente da cooperativa. Depois sonhei em comprar uma fazenda que foi do meu pai, né, trazer ela de volta, era o meu sonho. E depois outro sonho que era muito realidade, que eu sonhava ir para os Estados Unidos e fui várias vezes. E aí eu acho que o quanto que é bom, e não precisa sonhar pouco não, pode sonhar muito, porque essa estrada de sonho, ela não tem limite. E quando você sonha numa estrada comprida, você tem fôlego para você caminhar, alcançar novos objetivos. Dessas coisas que eu almejei, faltou uma que meus filhos falam assim: pai, o senhor não almejou sonhar ganhar na Mega Sena. Aí também já é apelar, né? Aí era mais uma, né? Mas eu falo isso e tenho 5 filhos, né? E graças a Deus estão encaminhados e trato com o maior carinho, eles têm o maior carinho comigo. E como presidente da cooperativa, eu abraço a cooperativa com muito carinho, porque sou muito abraçado também com muito carinho. É isso que me dá força, que me dá vontade de trabalhar e o gosto de trabalhar, de fazer uma cooperativa forte. Que legal, Luizão. 48 anos de cooperativa, você estava me contando aqui antes da gente começar a gravar, né? É uma vida, né? É uma vida, cara. Eu convivo com o Luiz desde criança, sou amigo dos meninos dele, né? Convivo lá dele, dei muito trabalho, como ele mesmo fala, né?
comi muito frango caipira, bati boa prosa e tudo que ele falou aqui, né, desse espírito paisão, orientador e social, né, que ele faz, né, ele ensina a gente, é uma das pessoas mais educadas, de fino trato que eu conheço, de todos os meus relacionamentos aqui em Uberaba. Esse espírito paternal que ele tem, não só comigo, mas com muitos que daqui de Uberaba que conviveram e convivem com ele, na realidade. E tem alguns exemplos, né? Ele é de uma geração de bandeirantes que defenderam o agro quando o agro precisava se tornar uma potência, né? Eu citei o nome aqui do Zé Garcia, citei do Zé Humberto Guimarães, junto com o Luiz e outros nomes que a gente não recorda agora, mas eu lembro mais desses três que a gente convivia mais próximo, convivia com o Zé Garcia, convivo com o Zé Humberto e convivo com o senhor. Fala um pouco desse relacionamento, das dificuldades que o senhor enfrentou para poder levar a Sertrim onde ela é hoje. Primeiro, quero falar que o Cássio fez de uma geração dos meus filhos mais velhos. Puxa, mas que capetada que era. Rapaz, mas fazia coisa boa, sabe? Eles eram arte boa, uns meninos bons, uns meninos que soube aproveitar a vida dentro do limite de aproveitamento honesto, trabalho, dedicação. Um dos outros era companheiro mesmo. E essa companhia deles aí gera amizade até hoje. Olha para você ver o quanto que é importante isso com meus filhos, né? Mas nessa geração que eu vivi aí, com muitas pessoas, eu aprendi muito. E eu vivi também com pessoas que foram muito inteligentes. E foi o Dr. Max Nordal de Alvim, que foi um dos idealizadores do registro genealógico, né? Ele que fez aquela moratória no Rio de Janeiro. Dr. Noel Sampaio, viajei muito com o Noel Sampaio também, que era da BCZ, fazendo registro genealógico. Então, me deu muita oportunidade a vida. Mas tem uma coisa, eu não deixei nenhuma passar sem eu estar montado no arreio. Não era nem na garupa. Não, no arreio, era o rico do arreio. Eu pulava para o arreio. Tinha oportunidade, eu ia. Depois eu fui para o Sindicato Rural, trabalhei muito com o Hildo Totti, que era uma pessoa idealista demais da conta, era um homem que, para você ter ideia, a vaidade do Hildo Totti, o cofre dele de vaidade era grande demais, porque ele me chamava assim, vamos dar uma volta lá na Arthur Machado comigo. Eu falei assim, por que nós vamos fazer lá? Não, para mim testar a minha popularidade. Você vê, cada um gosta, né? Ele gostava de ser popular, de fazer as coisas para os outros. Então, nesse convívio, eu aprendi muito. Com homens que pensavam grande e que tinham um universo muito maior, que tão atualizado hoje, bem na frente do que se pensa. E concretizado, atitudes concretizadas que fizeram isso. E a Sertrim foi um celeiro também de muitas pessoas que passaram por lá, muitos se formaram por lá e muitos estão andando pelo Brasil inteiro e a gente encontra isso, o quanto que é gostoso saber disso. E a gente, politicamente, também trabalhamos com muitas pessoas que dentro da Sertrim apoiamos bastante, o setor rural ele é forte para apoiar a gente, e a gente também apoiou muitos candidatos, criamos vários candidatos. Tivemos pesquisadores de fruticultura, igual o Marcelo, que hoje está na Embrapa, um dos maiores pesquisadores de fruticultura, nascido com a gente na Sertrim. E depois surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos, quando eu fui naquela época que vinham os transgênicos aqui para o Brasil, e ele precisava de pessoas que fizessem referência do que seria o transgênico, o que era a transgenia. Difundisse essa ideia aqui. Difundisse, né, a pesquisa, que tinha muita oposição da transgenia. Isso era discutido até nas câmaras de vereador, você pensa bem, naquela época. Então, nós viemos... E que critério que tem um deputado, às vezes, para discutir um assunto dessa monta, né? Nenhuma. Então, a gente trazia, primeiro, que era produtividade, que era muito alta. A gente começou a trabalhar com híbridos de alta produtividade e a gente foi conhecer a transgenia nos Estados Unidos. Então, com isso, a gente trouxe um know-how muito grande para a Sertrim, né, e viajamos depois muito para a Argentina também, ver os campos de produção de soja, de milho. E, no fim, nós fomos para a China também, fomos representar na China, por agricultura familiar, né, vamos trabalhar com os chineses lá e fizemos uma troca de informação, eles vieram aqui, a gente foi lá, mas não deu negócio, o chinês é danado para a gente fazer negócio, não conseguimos fazer, mas com isso fiz muito boas amizades, né? E a Sertrim hoje é uma referência
de um trabalho, de uma bandeira, né, que, querendo ou não, nós estamos em 8 municípios hoje. Nós saímos de uma feira, né, graças a Deus, nessa casa você testemunha, há 22 anos trabalhando nessa feira. Que é a Feira de Bons Negócios. De bons negócios. E a parte social de contribuição, ela é muito forte. E, sabe, a gente, cada ano que passa, deslumbra com um novo desafio. E cada ano, desafio que a gente enfrenta, eu sou um homem que eu gosto de desafio, gosto de aventura. Gosto. E assumo. O coração bate, tem hora, a gente fica a noite sem dormir, mas quando quem não trabalha, quem não dedica, quem não arrisca, ele não alcança o sucesso. O sucesso não é para quem está esperando que vem para ele. O sucesso, você não acorda ele, está correndo junto com você. Se você não deixar, não alcançar ele, você fica para trás. Correr atrás, você fica. Diogo, sou testemunha desse arrojo dele aí na pós-pandemia, né? Durante a pandemia, de forma criativa, a feira não cessou. O setor não digital, parou, né? Ela aconteceu de forma online, aconteceu de forma digital e quebrou o paradigma. Hoje existe a modelagem da feira também nesse aspecto, né? Eu falo, a Feira de Bons Negócios, ela é um divisor de águas aqui em Uberaba, porque eu convivi lá dentro e vi. Você começou. Viu? Comecei lá desde o começo com o senhor e vi a vontade, né? Ele montava no carro de manhã e só cessava de tarde enquanto ele não cumpria as metas de levar as parcerias certas para dentro da feira, ele não parava. Como ele falou, né? Aceita desafios, mas os grandes são aqueles que não fogem da raia, que não fogem dos desafios. E simultaneamente a isso, levando essas modernidades, trazendo a oportunidade do produtor rural dessas 8 regiões, 8 cidades que ele atende aí na região, que a Sertrim está presente, também fazer a parte social, devolvendo para a sociedade de maneira caridosa, né, para as entidades que necessitam, um trabalho muito bacana, que é o leilão beneficente que a Sertrim faz todo ano lá na Feira de Bons Negócios. É empolgante ver esse trabalho. E eu tive a informação, a Milena está ali, né, na sala, que batemos o recorde. Você já tinha me falado, né, que tudo. Todo ano não tem, né, bate o recorde, né? São os shows que traz no evento que a Sertrim faz também, que toda a verba é revertida para entidades, tem esse leilão. Então, eu acho que Deus compensa, né? Com certeza. Quem trabalha querendo ajudar o próximo não tem jeito de dar errado, não. A Sertrim hoje, ela tem quantos anos no total? O senhor está como presidente? 56 anos. 56 e o senhor está como presidente há... Não, deve ter uns 35. O resto aí eu era do conselho. Os 35 eu estava aprendendo. 35 aí eu estava aprendendo para depois poder começar a... Eu fui muito idealista, sabe? Sim. Eu sou idealista até hoje. Hoje eu tenho na minha fazenda, o Cássio sabe disso. Tem uma bandeira do Brasil, imagem de Nossa Senhora. Eu sou idealista demais da conta mesmo, não abro mão disso. E tem um fato muito importante. A gente fazia uns encontros, umas festas, e um dia fui lá, estava na minha fazenda, e fui lá e gostou do móvel lá. E eu falei, eu vou te dar de presente. Mas o que aconteceu? Porque tirou o móvel, tinha um ninho de galinha lá, estava cheio de ovo. Eu falei, não, eu vou levar os ovos também. Já fatura dar mais. Então, eu acho que a vida da gente, eu acho que hoje os jovens precisam estar despertados para o futuro. Vão viver o dia de amanhã. Eu tenho 78 anos. E quando me passa um exemplo de pessoas que têm 100 anos, para mim, não gosto de ver isso, não. Eu gosto de pessoas que têm 30 anos. Imagina eu com 78 ficar pensando uma pessoa que vai deixar 100 e tantos anos. Eu não quero 100 e tantos anos. Eu quero que seja jovem, eu quero pensar que a minha vida, ela tem muita estrada para mim andar. É isso que me carrega, que me dá força. Eu tive uma mãe também, que minha mãe era uma pessoa que... iluminada, que era uma pessoa muito dinâmica, mas muito. E meu pai também foi um dos fundadores do Sindicato Rural, foi fundador da Coopervale, foi o terceiro diretor da Coopervale da época, né? Então, deixou bastante ensinamento. Sim. E aprendi muito na parte também, uma das coisas que me fez efetivamente, me emocionou e mudou um pouco o estilo da minha vida, foi a perca de filho que eu tive, né? Você lembra naquela época, né, Cássio? E quando pessoas encaram com tristeza, eu encarei que aquilo era um momento, que ela veio para passar um tempo, era um ensinamento para mim, deixou muito amor para mim praticar o ser humano. Ela falava assim, olha, o ser humano, ele precisa de carinho, precisa de dedicação.
Então, hoje, às vezes que eu passo no sinareiro, alguém vem pedir um dinheiro, eu lembro que ela fala, pai, dá um dinheirinho para ele, não vai fazer falta para o senhor. Então, aprendi muito. E sabe o que é? É só você querer aprender. E você querer fazer o bem, ele vem para você. Com certeza. Atrai, né? Então, o mundo é energia, né? É energia boa, né? Reflexo, a gente aprende isso com esses exemplos. E quando ele emociona a gente, né? Porque vê uma história viva. E outra coisa que eu queria te falar, Luizão. Eu não vou chamar de seu Luiz, não. Intimamente a gente se chama de Só Luizão. aqui, né? Eu estou estranhando. É estranho. Cassim e Luizão. E eu tenho uma coisa para te falar. A sua mente é muito jovem. O seu raciocínio, a sua dinâmica, a sua maneira, essa casca corporal que a gente tem, ela é só, como diz, é uma casca corporal. Mas a evolução intelectual está aí. Você, Luizão, é um dos intelectuais mais importantes da nossa cidade, por conta de, além de ter esse desenvolvimento intelectual gigante que você tem, caminha junto à humildade e à simplicidade. Esse exemplo de pai, esse exemplo de amigo, esse exemplo de irmão, esse exemplo de companheirismo, é que baliza e modela a sociedade hoje. Então, é esse amor que você tem pelo Cristo e pela a santidade que traz esse conforto, esse alento, esse amor que você tem para as entidades que você apoia, né? Eu sei do seu trabalho na maçonaria, sei do seu trabalho na Sertrim, sei do seu trabalho pessoal. Você colocou os filhos, pessoas de bem, tudo no mesmo passo, na mesma tocada. Nenhum dos seus filhos pisou fora do seu rastro. Então, eu estou aqui falando porque é um orgulho para nós receber esse bandeirante, esse gigante, e a gente tem que lutar para que ele tenha vida e que possa colaborar, porque ele só tem o bem aí dentro, e esse é o exemplo que a gente quer dar para você, aqui no Papo de Gigantes, só exemplos. Obrigado, viu, Luiz? Eu queria te fazer uma pergunta, o senhor que está no meio do agro há tantos anos, né? De que forma o senhor acha que essas associações, sindicatos e cooperativas contribui para o desenvolvimento do agro como um todo, né? Já que o Brasil hoje alimenta boa parte do mundo com a sua produção. Olha, nós temos aí 2 órgãos diferentes. Um é sindicato rurais e outro são cooperativas. Certo. O sindicato rural é um órgão que vai preocupar com produtores rurais. Ele é um defensor do produtor rural e, além de defensor, projetos elaborados que o sindicato leva para ser aprovado na Câmara, no Senado. Cooperativa é a porteira para dentro. Certo. E mesmo porteira para frente, para fora na área de comercialização. Uma cooperativa, a fundação é desenvolver a região, desenvolver e dar condições para o cooperado para trazer novas tecnologias, trazer para ele novidades, trazer informações e a comercialização. Então, o que faz a cooperativa? A função da cooperativa é trazer para você insumos e defensivos, trazer de volta a comercialização e também levar de volta para você os produtos seus industrializados. Quando se fala, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, Paraná, as cooperativas são mais adiantadas, mas também são pequenos agricultores, são regiões diferenciadas que vivem mais na dependência das cooperativas. Aqui já em Minas Gerais, nesses outros estados maiores, existem grandes produtores que o relacionamento com eles da cooperativa é um relacionamento mais distante, porque eles têm vida própria. Então, eles saem fora da cooperativa com a função. Mas aí, mesmo assim, nós ainda temos, na área de armazenagem, nós temos grandes produtores que fazem com a gente, e mesmo encontros de defensivo, dessas coisas que a gente tem trabalhado muito. Mas a cooperativa, ela sofreu muito, porque uma cooperativa é uma empresa que tem que ser bem administrada, ela tem custo e ela tem sobra. E esse conceito aí, cooperativa, ela tem que ser bem cuidado, porque ela é uma empresa também, né? A história da Sertrim, ela começou com eletrificação rural e veio se transformando. Depois passou aí a arroz, que ela tinha uma máquina de arroz, produzia. Você vê, acabou a função de eletrificação, passou para arroz acabou na região, não produzia mais, aí ela partiu já para o setor de pecuária e o setor
agronômico de armazenagem. Então, nós estamos vendo, e essas transformações, elas são muito rápidas, né? Por exemplo, você pega um armazém graneleiro hoje, onde tem umas moedas para pequeno caminhão, o truco já era grande, hoje nós estamos um bitrem. Uma colhedeira que colhia aí pouca coisa, que era uma boca pequena, tem mais de 30 pés hoje, uma colhedeira é um monstro, os caminhões são um monstro. Então, essa adaptação do que é moderno, das exigências de produzir mais e muito, ela cobra muito também dentro dessa situação de desenvolver também, para que possa estar no futuro recebendo, porque a tecnologia não para, a produtividade aumenta. Nós produzíamos soja aqui com 25 e 30, na época do Zé Humberto, que era arrendamento, os primeiros arrendamentos é 25, 30 sacos por hectare. Hoje, produzir 70 sacos aí é normal, é média boa. Né? Milho, mesma situação. Né? Sorgo que nos plantava, está plantando. E aí esse mercado da cana que veio, ocupou esse espaço. Né? E você vê esse espaço aí, a pecuária também, ela perdeu espaço, mas ela ainda é ocupada com tecnologia, pequenas pastagens, né? Agregando. Então, muda-se muito e acompanhar isso, eu falo que é preciso saber acompanhar. O que tinha de forte na cooperativa, que era partilheira, né, que você tinha partilheira, medicamento, isso tudo foi evoluindo e passa a fazer parte de uma parte pequena da cooperativa. Então, essa visão de crescimento, ela é muito importante, estar olhando o que está no futuro. O que nós estamos planejando para o futuro, o que a região está absorvendo. Ontem eu estive na região do Prata e conversando com o produtor, ele falou, está todo mundo plantando soja e esse ano é um ano que vai ser difícil para a soja e já está partindo para plantar amendoim. Né? São diversificação de produtos que ele se conscientiza que o que é que ele vai ganhar mais dinheiro, o que ele possa produzir. Né? E sabendo que o amendoim é uma planta que precisa de uma exigência muito grande de estar junto com o agrônomo para dar acompanhamento. Assim como o milho hoje, o milho é uma planta hoje que tem um acompanhamento muito forte, porque o praguejamento do milho, a cigarrinha veio para arrasar. Então, quem não tiver tecnologia e não acompanhar, e aí fala assim, o tirador de leite, ele está todo dia tirando leite e tudo, mas o produtor de grãos também, a lavoura dele ele tem pelo menos estar olhando ela todo dia para acompanhar. Isso são aqueles que estão saindo bem no negócio, que conseguem administrar bem. E tem um negócio interessante, né, Cássio? Na pecuária de leite, você consegue ver todas as etapas dessa evolução, né? Que você ainda tem um pequeno produtor que tira leite ali no balde, né? Até grandes empresas que tem aí... Nós estivemos aqui com o Paulinelli, o Marco Túlio Paulinelli, preparando para se transformar num dos maiores produtores de leite tipo A do Brasil. O maior, né? O maior produtor de leite. Eu queria só tirar uma dúvida, então, aqui com o senhor. Luizão, o sindicato rural provoca o poder público para criar lei que vai amparar as políticas públicas para o setor. Defesa. Isso. E a cooperativa digere toda a política pública em defesa e oportunidade para o produtor. Promove o desenvolvimento da produção. Então, legal, né? Então, o sindicato rural, não fala, é o sindicato dos produtores rurais, que levam para, e a ferramenta que leva para o gestor aí, dos ministérios, as demandas do setor rural para que tenham leis que amparem, né? Criam leis lá, que defenda. Até hoje o sistema até mais até defender. Então, esse sistema tem funcionado, porque a gente vê que o setor do agro ele é bem mais organizado, e eu recebi há 3 dias atrás, mostrando que o Brasil é líder na soja, é líder no algodão, é líder em várias culturas, né, no mundo, né, o maior produtor de soja e outros do mundo, né, responsável por... E a gente vê também a tecnologia, né, Estados Unidos em primeiro, Brasil em segundo, produzindo alta produtividade com menores áreas. Isso é reflexo da tecnologia, do avanço da tecnologia, né? O que houve uma evolução? Porque os primeiros agricultores estavam preocupados com o solo. Então, houve uma recuperação de solo. Depois, você vê os cerrados aí, que o Paulinelli pegou os cerrados e modificou isso, que são áreas altamente produtivas. O professor Alisson, né? Aí, depois, veio a questão de sementes, né? Que aí houve uma evolução muito grande de produtividade genética, de semente muito forte.
E aí entrou um terceiro ponto aí, que era a agricultura de precisão, com máquinas, equipamentos aí capazes de diagnosticar quando está colhendo a quantidade por hectare, velocidade, plantio. E as plantadeiras hoje são tecnificadas, se caiu, se não caiu, quando está caindo. Tudo isso através de um GPS. O GPS, ele administra um tratorista para plantar em linha reta, onde ele plantou, um pulverizador, para ele não bater em cima de onde já pulverizou. Então, são tecnologias que vieram hoje, que, se você olhar isso aí, nessa evolução, evoluiu demais a agricultura, mas é muito. Um piloto automático, você solta um trator, tudo piloto automático, é onde ele não cruza a linha, onde ele já passou pulverizando. E olha, que foi uma evolução tremenda. Essa primeira evolução trelava um trator um com o outro, eles iam andando, riscava para não jogar no mesmo rumo. Depois jogou espuma. Hoje, os pulverizadores, tudo GPS. Tudo com GPS. Eu queria te perguntar para você, Luizão, uma coisa. A gente vê esse avanço na parte tecnológica, esse avanço na busca pelo menos desperdício, pela valorização, pela genética, por tudo. E a política pública do Brasil em defesa desse produtor que tanto luta, que traz riqueza, que é com certeza aí 50% da economia do Brasil, numa questão. Nós estamos avançados, existe um conjunto de leis que proteja a nossa produção agrícola, nós temos uma ação política efetiva em proteção desse setor hoje no Brasil? Nós temos muita preocupação. Na verdade, nós temos assim uma preocupação, por exemplo, das ações do meio ambiente, de leis trabalhistas, que é pesado. Nós temos essas questões aí de invasão de terra, né? Então, é preocupante, por isso que eu falo que o sindicato também é um órgão de defesa do produtor rural, são nessas áreas que ele atua. Né? Então, essas políticas públicas, e apesar que todo mundo reconhecer que o agronegócio ele é forte, ele que administra o Brasil, mas existe o interesse político, é uma questão diferente. Quando você analisa uma coisa a frio, isso é uma coisa, mas quando você analisa individual, que é bom para você, que eu vou fazer porque é bom para mim, ou trazer voto, aí as coisas mudam. Mas, de maneira geral, ele dá a resposta, porque se você pegar qualquer país que faltar alimentação, ele está em risco. É uma agressão muito forte à população e ninguém resiste a isso. Então, mas o Brasil está bem, eu acho que existe uma frente parlamentar do agronegócio, tem trabalhado bastante, com muita luta, e vai evoluir, porque quando se fala assim, por exemplo, hoje, uma crise do leite, se fala uma crise da carne, que é preocupante hoje a crise da carne, né? Você vê a soja, que o preço também recaiu bem, e isso daí gera preocupações, mas o produtor, ele investe, porque ele precisa trabalhar, ele precisa produzir, e vai selecionando. Nós estamos numa cadeia de seleção, a cadeia do leite foi uma seleção muito forte, é um exemplo. Produtores aí com 100 litros de leite, que vivia 200 litros de leite, isso aí foi exterminando. Não deu condição dele, comecei a trabalhar na propriedade. E nós temos aí 90%, 80% dos produtores de leite ainda no Brasil são pequenos e médios produtores. Com certeza. Né? São médios. Assim então, como nas outras áreas também, né? Existem mega produtores, mas tem muitos pequenos, né? Mas a minha preocupação e o meu intuito daquela pergunta foi de entender, né, quanto importante a agricultura familiar ela é do setor, né, em percentuais da economia gerada pelo agro. É uma das dúvidas que eu tenho, uma pergunta que o senhor tivesse dado para me dar. E outra coisa, esses incentivos financeiros que a gente vê financiando safras, hoje o grande produtor brasileiro, ele tem essa necessidade de ir nas instituições financeiras fazer esse aporte para poder produzir. A gente via histórias no passado, eu mesmo presenciei, né, de amigos do meu pai, que faziam financiamento, aí dava algum problema na lavoura, ele perdia a terra. Hoje avançou muito, nós estamos falando sobre isso, mas ainda tem um percentual que depende do financiamento público para a safra. Tem muito. O que acontece? As cooperativas financiaram muito produtores, quebraram muitas cooperativas. A busca de recursos no banco também ela foi um objeto muito forte de busca, ainda tem bastante. As próprias cooperativas também fizeram repasse,
você fazia um repasse de plano safra. Eu te vendia calcário, vendia adubo, era plano safra. Hoje, criou um mecanismo novo que tem, chama-se troca. É o poder de troca. Então, eu tenho o preço futuro da soja, eu te vendo. Eu elaboro o preço futuro hoje, deve Tudo estar commodities. 114, eu troco a troco de adubo, de semente, de insumo, de óleo diesel. E aí eu faço uma troca, eu te dou 20 sacos, 30 sacos por hectare. Você me fornecer isso, eu te pago em venda futura na soja, estipulado do preço do dia da venda futura. Assim como você está comprando, fechando negócio. Eu fecho um negócio na ponta de lá e fecho um na ponta de cá. Insumo defensivo no preço de hoje e a soja o preço de hoje. E esse mercado é um mercado tão dinâmico que você tem para fazer esse negócio aí das 9 às 3 horas. Soja muda de preço, e até 3 horas fecha. Né? A Bolsa de a Valores. Bolsa de Valores. Então, se você não conseguir fazer isso, não fechou o negócio, fica para o outro dia. E a commodities brasileira, baseada nos produtos do agro, ela tem sido valorizada? Numa questão geral, o preço da soja brasileira tem avançado? Não. Do ano passado para cá houve uma perca aí muito grande. Nós vendemos soja bem. Hoje, soja deve estar uns 125, 126. O milho na mesma proporção. O milho hoje deve estar uns 54 por aí. Já houve venda de milho até 90. Sorgo, a mesma coisa. O sorgo também tem recuperado bastante. Mas também houve uma quebra no preço de insumo, de defensivo também, que foi bastante. Uma flutuação. Como que a O mercado cooperativa... não sustentou isso. Outra dúvida também que eu tenho, Diogo, a gente tem visto no jornal aí, né, o governo anunciando uma compra de grandes volumes de arroz, né, devido às chuvas no Rio Grande do Sul, da China, né? E a gente vê também, em contrapartida, alguns produtores de arroz lá do Rio Grande do Sul, pô, já que o governo vai comprar fora, nós temos aqui para vender. As cooperativas hoje, o setor do agro, vê como essa intervenção, vê como uma oportunidade de fazer política, né? Ou ver um programa assistencialista para o povo mesmo que precisa, e nós estamos em risco mesmo. O que a cooperativa vê? Eu sei que está lá no Rio Grande do Sul, mas as cooperativas são interligadas, informações são trocadas. Como o senhor vê isso? A maior história que você pode ver, esse desenho aí, é do próprio leite. O leite sofreu toda a vida importação. Então, ele debatia os preços internos aqui, que vinha leite da Argentina, do Uruguai, vinha para cá e rebenta o mercado. Você vê, a consequência disso tirou produtores do mercado. O arroz também, você acha que isso, por exemplo, nós tivemos grandes áreas aí, que era por inundação, meio ambiente proibiu. O Tocantins, por exemplo, tem áreas grandes lá que foram interditadas, plantio por inundação. Então, são questões que o governo fala assim, para não deixar a inflação subir, é a história, né? Deixar a inflação subir, ele importa. Mas o produtor que paga a conta. Né? Que paga a conta, porque querendo ou não, você pensa bem, uma política que faz em cima, num pacotinho de arroz, ela é uma política muito maior do que qualquer política que você tem na compra de um carro, de coisa. Ninguém fala nisso. Não é isso. Você vê uma política que fala assim, não, vamos baixar o preço do carro, vem mais um quilinho de arroz que é para a pobreza. Eu acho que está certo fazer isso, mas usa um instrumento muito forte do consumidor que é de baixa renda. E aí, nisso tudo... Mexeu no arroz, mexeu no feijão, mexeu no óleo de cozinha, mexeu no frango, mexeu no bolso do pobre. E o pobre está pagando imposto para comer. Ele não está comendo isso, ninguém produz, e ele vai para a mesa sem pagar imposto. Então, o Brasil, eu acho que é assim, e as coisas... É por isso que eu falo, fortalecer isso à parte, e o mundo inteirinho está precisando de novas lideranças mesmo, e eu acho que o desenvolvimento é uma esperança nova, de novas lideranças com autenticidade. Eu falo isso, que um grande líder, ele é grande por ser autêntico. Por mais que ele erre, por mais que ele faça, ele tem que ser autêntico. Aí, essa é a credibilidade. Deixou o gancho para nós. Você pergunta ou eu pergunto? Vai você. Chega junto. Luiz Henrique Borges Fernandes, esse paizão do agro berabense. Qual é a possibilidade de você avançar para dentro da política local como um nome a
a ser oferecido para a sociedade com tamanha credibilidade para que ajude o Uberaba a avançar nesse quadrado regional nosso e essa importância que o Uberaba vive agora? Ô Cássio, você já me deu uns tapas na orelha muitas vezes. Não, eu não... assim, mas assim, eu falo assim, é um termo, né? Sim. Que fala assim, ó, não adianta você queixar, você fazer e Não ser um arregaçar, instrumento se você não puser seu nome à disposição. Quantas vezes você fez isso para mim, né? E eu acho, sabe, já participei muito de política, fui secretário da Agricultura, né? Já fui presidente da Cotrim, dos que você pensar, eu já fui. Quando eu pensei em política, estava com o Zé Silva, que o Zé Silva também, nós criamos o Zé Silva como deputado dentro da Sertrim, a gente pensei muito em ser, mas depois eu não me senti seguro. Porque você se sente seguro quando você tem um partido forte, quando você tem uma aliança forte. Apenas você entrar numa política por entrar, ou por vaidade, vão ver o que dá, a gente não vai fazer isso. Sem planejamento não acontece. O contexto hoje é um contexto aí que eu vejo, né, que se nós pensarmos bem, nós temos que pensar o que é direita e a direita somar com direita. Hoje é o que eu penso. Nós temos que somar. O que é esquerda vai somar com a esquerda. Agora, eu entrei por um partido, e a composição que eu tenho, uma das coisas que eu faço, se negociar o partido, eu estou junto, mas senão eu sou fiel aonde que eu estou. Eu não me vendo. Eu pago caro, você conhece disso, mas eu tenho uma personalidade. Amanhã eu estou lá na frente, mas com personalidade. Mas eu vejo, por exemplo, uma necessidade muito forte hoje de união, de ter uma união. Ou nós unimos, porque se entre nós mesmos nós dividirmos, nós estamos dividindo em 3. E aí fica mais difícil, né? Mas eu acho, sabe, que politicamente a gente já apanhou muito também, né? Já apanhou muito, elegeu muita gente aí, e depois vem a decepção. Não é possível que nós não vamos aprender, né, Luiz? Nós temos que aprender. Uberaba precisa ter gente do agronegócio, você sabe disso, Cássio? Nós não temos. Não é que os outros são ruins, mas eles estão, é outra bandeira, né? Então, com certeza. Eu sempre pensei, mas quando eu pensei, para criar oportunidade, que falasse com segurança, ou talvez um desafio que eu faça, assim, fazer para ser um vencedor, que eu não gosto de perder, eu não sei perder. Eu dou minha vida para não perder. Ninguém quer perder. Não, né? tem gente que não importa. Quando tem risco, não conta com você. Se existe um planejamento que tem uma questão segura, mostra pelos seus 35 anos de presidente da cooperativa. E eu tenho uma coisa, quando eu sinto segurança, quando eu vejo que é companheiro da gente, e a gente está alicerçado para fazer isso, né? Então, eu penso assim, e eu apoio às vezes, e eu sou franco, quantas vezes eu sento, né, e falo, eu acho que isso aí não está certo. Eu acho que nós temos uma política nova aí, o pessoal está buscando, personalidade. Meu lado é isso. Pessoas que vai defender, porque quando você estuda, falam, o cara quer o emprego dele lá, e aí você desmorona. Então, o senhor vê como positivo, por exemplo, o Cássio, que está dividindo a bancada com a gente, ele sempre atuou no privado e, recentemente, ele teve uma experiência na vida pública, teve um desempenho bom. O senhor acha que é salutar pessoas como ele entrar nesse meio? Era para ele a pergunta, não era para mim não, pô. Mas deixa eu te falar, tem uma coisa que sempre eu quis fazer na minha vida, e ele tem isso, ter vontade. Eu gosto de homem que tem vontade. Eu tenho vontade, eu quero ser. Aí quando você fala que quer ser, não, vamos ver, se você me ajudar, aí isso aí não vira. O Cássio tem vontade. Eu acho que isso é uma coisa importante para ele. Ele é um candidato, pré-candidato, não pode falar candidato, mas ele tem carisma e tem que lutar, porque a política, uns passa fazendo, outros passa desmanchando. É um peso Essa descontinuidade, pesado. Ela é pesada. E você tem que entrar sabendo que você está pondo sua vida em jogo, de análises críticas muito pesadas. E olha que eu já participei de muitas campanhas. Injustas também, né? Nesse período eleitoral. Não é injusta, não. Sabe o que acontece? Injustas. Não é injusta. É porque você não pode dormir no ponto. Você tem que ser mais esperto que o outro. Dormir no ponto, a água se você dormir no ponto, o pezinho come lá. Então, a vida, a política e o político, ele tem que ser hábil. Ele tem que ter uma energia boa, ele tem que ter apresentação, né? E ele tem que buscar, dentro do contexto dele,
um relacionamento de confiança. Sem isso, a minha parte, eu estudo, analiso as pessoas assim, por esse lado. E eu também. Tá vendo? Você teve já uma consultoria Gratuita do paizão. Mas esse aí eu sou suspeito para falar dele, porque nunca tive um dedo de prosa com ele que não fosse enriquecedora. É sempre um aprendizado, né? É na hora de ver essa necessidade de colocar para a gente, quando eu falo, ele é um potencializador, como muitos que tiveram aqui na bancada, né? Quando eu comecei a cantar, ele fala, você vai dar certo, você canta bem, eu preciso de você me ajudar aqui na fundamentação dessa feira de bons negócios aqui. E você ajudou muito esse ano. Você sabe que os shows todos que fizeram aí, que foram feitos lá, graças ao Cássio. A feira de bons negócios foi ele que indicou os artistas e ajeitou. Tem umas coisas. Devo falar também, o presidente da Câmara nos ajudou muito, também na publicidade, o Cássio ajudou muito. Então, faz a diferença. Lá vários anos, né? Ele faz da casa lá. A Sertrim gritou, tô lá dentro. Bom, pão de queijo e um queijinho fresco, sensacional. Então, eu acho que... E aí você tem todos grandes nomes, grandes cantores. Essa última coisa que nós fizemos aí, Teodoro Sampaio, não cabia mais ninguém lá dentro, né? Uma parceria também com a Rádio Zebu, há muito tempo. É uma Rádio Zebu também, a Dona Penha. Eu fiquei com uma invejinha, viu? Que eu queria ter ido, não deu certo. Tinha show, você estava com a gente. Tinha show, a gente estava em outro lugar. Eu fiquei com uma invejinha, viu? Teodoro Sampaio. Mas a hora que eu fui procurar, já não tinha mais lugar, não. As mesas foram todos vendidos. É uma rede, né? Aí nós vamos entrar nesse assunto. É uma rede de apoiadores, porque aqueles shows, de muito tempo, aqueles shows, a renda toda revertida para casas assistências. Quantas casas assistenciais, quantas instituições a Sertrim já ajudou ao longo desses anos todos? Sempre a gente vai mudando, está ajudando. Uma das coisas que a gente ficou feliz da casa de espírita, que a gente ajudou a construir um salão para costura, né, para pegar as meninas da rua, aprender para ser profissionalizado, creche, asilo, mama, né? Aquele câncer de mama, já fizemos bastante. Mas, sabe? Ajudou o Instituto. E é levinho isso aí, porque tem pessoas que são parceiros bons, que trabalham, né? Então, você vê as coisas acontecer. Esse último leilão nós assustamos a quantidade de prenda que ganhou. Né? Então, as coisas vão acontecendo. Foi um Jeremias lá, você vê. Jeremias vendeu de chopp nessa feira, R$140 mil de chopp. E parte revertida. E deu parte revertida. Hoje nós estivemos acertando conta, falou, isso aqui é para reverter isso. Cara, Ou não tem nada melhor que uma coisa dessa, certeza, não é? Né? Isso, e de coração. Não e fez a região inteira retrato. vem participar, porque são 8 lojas da Sertrim espalhadas. São quantos municípios? Vamos falando aqui. Então, Uberaba, Veríssimo, Campo Florido, Frutal, Conceição, Pirajuba, Perdizes, Sacramento. E lá em Pirajuba fez uma loja nova recentemente, bonito, né? Foi. Chique. Eu vi os vídeos da Nós inauguração. temos uma chamada agora para ir para Campina Verde, né? Um estudo novo, mas a gente tem que ter pé no chão. Agora, Terra boa, Campina Verde. Mandar um abraço aos nossos amigos lá em Campina Verde. Tem muitos amigos lá em Campina Verde. Campina Verde é o maior rebanho, o segundo maior rebanho de Minas Gerais. Djalma Filho, uma turma lá. Tem muita história. Eu cheguei a gravar um ao vivo no aniversário de um médico, amigo nosso lá de Campina Verde. Eu fiquei muito envaidecido em 2020, na verdade, quando eu lancei o livro, ia lançar, estourou a pandemia, e o Jonas Damar, que foi o prefaciante do meu livro, ele lançou lá na Sertrim, falou, na época eu estava numa situação de saúde muito... É uma história interessante. O Jonas... Eu tinha perdido minha filha, e falei, não vou mexer com o hospital, não entro mais nem. Então, aí o Jonas me chamou, falou, não, vamos lá no hospital, você vai ajudar. Falei, não vou mexer com isso nem. Acabei envolvendo com o Instituto Boa Fé. Com ele, estou até hoje. E tem muita história que aconteceu, os grandes leilões, e ele continua até hoje ajudando, fazendo leilão. Mas nós estávamos numa fase, e a gente estava buscando recursos, e a gente estava indo em Frutal para buscar recursos, pedir o prefeito e tudo. E quando chegou no caminho, eu falei, Jonathan, eu acho que a Girolanda precisava de um presidente igual você. Aí ele pegou e falou assim, você está doido, não vou mexer com isso nunca, minha família me mata se fizer isso. Então tá bom. E ele tinha uma Pajero novinha, entrou naquelas poças d'água para mostrar, né, correndo. Chegamos em Frutal. Aí foi lá, e aí falamos, queremos falar com a prefeita.
Ela falou, ó, não vai poder atender e tudo, que era aniversário dela e tudo, ela não vai poder atender vocês hoje, né, ela está saindo. Aí o João saiu, nós saímos, foi lá na floricultura, comprou um vaso de flor daqueles mais bonitos. Nós íamos dar um vaso de flor para a prefeita. Aí ela vai receber a gente. Estratégia. Então ela deu o vaso de flores. Aí nós fomos jantar de noite. Aí ele falou assim, mas como é que é aquele assunto da Girolanda? Eu falei, não vou tocar naquilo, você não gostou, não gosta de conversar com você, não gosta. Não, mas eu estou gostando do negócio. E aí começou a campanha dele. A gente trabalhou na campanha dele, ele fez uma diferença. Ele faz a diferença, onde ele põe a mão, ele faz a diferença. Outra história que nós temos, que é muito forte de Uberaba, que foi o banco cooperativo foi fundado em Uberaba, com o Fernando Henrique. A Sertem teve participação, a fundação do Banco do Brasil Cooperativista. Foi feito aqui, foi feito eu e o Nerduto, que chamamos o Fernando Henrique, assinamos, que nasceu o Banco, Fernando Henrique Cardoso, que ele era senador, nós tínhamos feito uma campanha para ele, e ele falou que quando fosse eleito ele ia atender a gente. E veio na BCZ, naquela época era o Romo Kardec, o Azeredo, que era o governador de Minas, e o Fernando Henrique. E foi assinada a criação do banco dentro da BCZ. A história foi eu e o Nerduto que criamos isso aí, o banco hoje. Não estou falando por idade, estou falando que o Uberaba já participou em muitas coisas importantes. E foi eleito o primeiro presidente, que era o Raimundo Mariano, que foi presidente do banco, Bancol, primeiro presidente, né? E em vez de ser cooperativa de crédito, passou a ser o banco, que era o Bancop na época, né? Então o banco foi criado aqui dentro da BCZ, que a gente criou. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante. Nesses tantos anos de convivência com o agro, o que o senhor acha que foi o maior avanço dentro do setor e o que o senhor acha que ainda poderia melhorar? Assim, o que o senhor acha que seria um desejo que ainda melhorasse para que a agricultura, a pecuária deslanchasse mais, né? Porque as pessoas pensam que a agricultura ela só interfere na vida de quem planta e colhe e ganha dinheiro com isso, mas não é, né? Na verdade, impacta na vida de todos nós, né? Se você olhar a agricultura, é fácil enxergar a agricultura como negócio no Brasil. Aí você vai para a rodovia e começa a observar os caminhões que passam. O que eles estão transportando? Aí você vai, a mão de obra que tem, a venda de equipamento, venda de caminhonete. Nós temos empregos direto e indiretamente. E uma coisa, qual que é o maior contribuinte? O agronegócio, qual que é o maior, ele tem o maior número de contribuintes do Brasil. Você sabe qual é? Não tenho ideia. É o consumidor. O cara que é pobre, mas ele está comendo um prato de arroz e feijão. Ele faz parte do agronegócio, porque ele é um consumidor do agronegócio. Está na cadeia, né? No final da cadeia. Você pensa, todo mundo hoje faz parte da necessidade do agronegócio. Você comer um arroz e feijão, por mais simples, mais pobre que você faz parte da cadeia, que você é um comprador do agronegócio. E pouca gente consegue pensar assim. Você, quando pensa no agronegócio, faz soja, mas nós não comemos soja. Mas a soja é uma transformação de proteína vegetal em proteína animal. Frango, peixe, carne. Né? Então, para entender isso, é preciso que hoje tenha uma nova política de entendimento isso para a população. Ao prato de arroz e feijão, você está contribuindo, você é um contribuinte do agronegócio. Ele independe de agricultura familiar, não pode separar muito isso, mas tudo isso faz parte de um agronegócio. Desse ecossistema, né? O ecossistema. Então, eu acho que... E o produtor tem que conscientizar que não vai plantar para fazer benefício, ele tem que ganhar dinheiro. Então, as políticas públicas fazem ele é muito forte nesse desenvolvimento. O Banco do Brasil tinha um projeto chamado Projeto de Desenvolvimento. Então, ele pegava juro barato, fazia um projeto de desenvolvimento. Então, desenvolveu as propriedades. Se você pegar o que desenvolveu na época, na minha época, a Sertem foi fundada, ainda era vela, era lamparina, e aí ela levou eletrificação, isso há 56 anos atrás, não faz muito tempo, que aí começou a industrializar as fazendas. A energia faz uma falta danada nesse processo. Você imagina, eu fui da época de vela na fazenda. E agora a gente vê a informação lá com a internet, com tudo, né? Hoje ninguém dá valor. Então, nós estamos vendo essas evoluções aí, e aí é preciso adaptar isso para mostrar que nós temos um potencial forte para o mundo, que nós somos fortes no agronegócio. Essa política
tinha que ser mais fortalecida, porque ela gera investimento, ela gera emprego, ela gera resultado, ela gera imposto. Então, quem não tomar consciência disso, está tomando consciência de fazer uma coisa por si próprio. É um imediatista, aquele cara que quer só para mim. Olhando para Uberaba, desenvolvimento, emprego e renda, né, do setor agro, a gente percebe a importância dentro do nosso município, que eu acredito que o desenvolvimento econômico de Uberaba, 60% ou mais do percentual é do agro. Nós somos o polo de fertilizantes, o maior polo de fertilizantes das Américas, né? Somos, se não me engano, o segundo maior produtor, você pode me confirmar, o segundo maior produtor de grãos do estado de Minas, né? Já fomos o primeiro, Não, né? segundo. O segundo sempre, né? E nós temos aqui, como a cooperativa Sertri, nós temos aqui a BCZ, nós temos aqui várias outras ferramentas de amparo ao produtor rural, além de ter uma terra muito boa, né? O levantamento da nossa região mostra que nós temos uma capacidade gigantesca, né? Uma topografia muito forte e Recursos hídricos muito bom. E melhor que a terra é só a gente, né? Que E a gente- pessoa que tem aqui é fantástica. e a Tem muita gente boa. gente que desenvolveu bem. Dava para ficar aqui mais umas 4 horas conversando com Uai, ele, né? eu Porque tô ainda não. livre, eu tô livre. Então. Você quer ficar até assim? Não, a agenda dele já está ali, as meninas já vieram dar o toque aqui. Mas sabe, Ainda gente? tem a questão social que eu queria antes do senhor nós encerrar aqui, o senhor falar mais sobre essa questão do social. A gente vê lá o Instituto Boa Fé ajudando o Hospital Eliangote, a gente vê os lares, a gente vê a loja que o senhor é membro, na loja maçônica, né? Fazendo várias campanhas, eu participei de muitas delas, e se puder eu participo de todas, e dizer como, para essas instituições, como elas podem participar e se beneficiar lá dos eventos sociais que a Sertrim promove. A gente todo ano escolhe as entidades que a gente vai beneficiar e a gente senta. É a maçonaria de um lado, o Instituto Boa Fé, e a gente, dentro deles, eles escolhem 2, cada um escolhe 2, nós beneficiamos 4 a 5 entidades por ano. Mas eu queria contar uma história aqui, que é uma história que eu acho que me serviu muito de lição. Fazer o bem, ela não tem quem faz o bem, não tem tamanho quem faz o bem. Às vezes você vai pensando, as pessoas mais humildes, às vezes te fazem um bem que você nem imagina. Um dia eu saí, a gente tem os momentos da gente que você sente assim, precisa de alguém conversar com Deus, e você fica angustiado. Você buscou. Um dia eu busquei, fui num centro espírita. Cheguei lá, fui tomar um passe, aí e eu sou católico e tudo, não acreditava, e tudo, mas acabei indo. Quem não vai, às vezes vai até pela dor, ou pelo amor, e pela fé. Eu estava sentado lá e tomei um passe, aí falou, não, o senhor já veio aqui, mas o senhor pode ir lá, vai jantar lá com a gente. Eu falei, não, muito obrigado, eu não quero jantar, tem muita gente que está precisando, vai jantar lá, e eu agradeço. Eu falei, não, vem cá, o senhor, vão lá comigo. Quando eu cheguei, o pessoal estava jantando, veio uma senhora, um menino no colo, estava esperando outro menino, e veio pedir um prato de comida. E quando ela veio pedir o prato de comida, eu ainda pensei, falei, mas essa mulher ainda está com o menino na barriga, essa pobreza danada, ainda foi arrumar mais menino, espírito crítico. Aí eu vi que eu não estava sendo humano. E aí ela recebeu as 2 marmitas, ela saiu numa alegria como se tivesse ganhado uma coisa muito grande para a vida dela. O prato de comida era o que ela mais precisava. E ela falou, o senhor come um pouquinho, ou o senhor leva para a casa do senhor? Eu falei, não, muito obrigado, eu não estou com fome. Ela falou, não, o senhor está com fome, o senhor está precisando mais que eles de alimentar. Espiritualmente, o senhor está mais pobre que essa mulher, que esse menino aí. Rapaz, peguei essa marmitinha, levei para minha casa, sentei e comecei a olhar a minha vida. E você fala assim, que oportunidade que eu tive na minha vida, de pensar quem eu sou e quem eu posso ser e aonde que Deus está no meu coração. Você vê, tive uma lição de vida das pessoas mais humildes, mais necessitadas, que eu nunca esperava isso na minha vida. Olha que bonito, né? Que história fantástica. Né? O alimento do espiritual, ele é sensacional, né? Mas eu quero só deixar que às vezes vem de pessoas que você nunca esperou
na mais humildade, das maiores necessidades do mundo, ela te deu uma lição para você enxergar o mundo. Até porque nesse contexto de sabedoria, de humildade, compaixão, o dinheiro é efêmero, né? Não tem É bom, tanto valor. mas ele te alimenta lá dentro, essa energia que você precisa estar com ela, é você que tem que construir. Luizão, antes da gente encerrar, tem um momento muito importante aqui do nosso Papo com Gigantes, que é para essa câmera aqui, que você vai olhar e através dela você vai olhar para muitos que estão aqui, ouvindo as suas informações, tendo você como exemplo. Se você pudesse mandar um recado para cada um deles, e eu gostaria que você mandasse para aquela câmera um recado especial para todos. Esse recado que ele deu anteriormente foi bonito. Foi demais, bonito, né? mas ele tem muitos, irmão. Esse aí é o bem dos pés à cabeça. Ali, para aquela câmera. Eu acho que deixar um recado muito importante. Viva para você, seja autêntico, seja honesto com você mesmo. Olha para frente, você tem um desafio, você é muito forte. Tenha muita fé e muita esperança. Você vai chegar lá, eu tenho certeza. Isso é bom. Forte. E aí, Diogo? Nós só temos a agradecer, né, por esses minutos de sabedoria, né? Por mim a gente ficava aqui a noite inteira, o dia inteiro, mas a gente... Já virou jargão, né, cara? Esses gigantes que vêm aqui empolgam a gente, trazem conhecimento, trazem doçura, trazem paz. E eu queria agradecer a você que está nos assistindo, ter ficado conosco, ouvido esse papo. E ao Luiz Henrique Borges Fernandes, esse gigante uberabense, que o uberabense sabe dar valor, está lá na presidência da Sertrim, está no coração de cada um do agro uberabense, no cada um dos cidadãos. Agradecer de coração a sua vinda aqui hoje, trazer um pouco da sua doçura, da sua ternura, desse espírito paternalista e desse ativismo em defesa do agro, que é a potência do nosso país e não é diferente no nosso município, é a potência do nosso município. Dizer que nós aqui temos muito orgulho, muita gratidão de você ter aceitado o convite de estar conosco aqui. Papo com Gigantes. E no mais, né? A gente esqueceu no começo que o papo estava tão interessante. Siga aí, Cássio Facuri Cantor no Instagram, Diogo Lapaiva no Instagram e no YouTube, @ Cássio Facuri Cantor, né? Para receber... Isso, siga a gente lá, clica no sininho para você ser avisado. Como diria Toda o semana tem um episódio para a gente conhecer os nossos gigantes. Como diria o amigo Leon, dá essa moral, né? Dá essa moral. Papo com Gigantes. Segunda-feira tem mais.